Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês o nosso projeto de TI, o Tomatinho. Nossa equipe é composta pela Camila, por mim, pela Fernanda, pelo Gabriel e pelo Pedro. O problema que nós identificamos são as aplicações online do método Pomodoro. Muitas delas ou têm muitos anúncios, ou então tem uma difícil configuração dos timers, fora o fato de que pode aparecer uma notificação a qualquer momento e te distrair. O método Pomodoro visa com que você tenha um período de tempo onde você vai ter um foco total em alguma atividade. E se você for, por exemplo, estudar, as aplicações atuais vão acabar te distraindo muito fácil e você não vai conseguir ter um foco nesses estudos, por exemplo. Dessa forma, nós desenvolvemos a nossa solução, que é o Tomatinho, onde a pessoa conseguirá utilizar o método Pomodoro da forma correta, sem distrações, sem notificações, onde ela configurará os seus timers a partir de um aplicativo desenvolvido em Swift e enviar esses timers para um tomatinho físico, que nada mais é do que um Arduino com um display, que vai ser um cronômetro, onde a pessoa pode visualizar os seus tempos da sua rotina Pomodoro a partir de uma outra aplicação sem seu celular, onde ela não vai ter que se distrair com possíveis notificações quando fosse olhar o celular, por exemplo. Na visão geral do sistema, nós temos o usuário que utiliza o app, onde ele vai configurar justamente os seus timers do jeito que ele quiser para o método Pomodoro, e o app se conecta com o Arduino via Bluetooth e protocolo BLL, onde tanto o celular, o aplicativo, tanto o Arduino, o Tomate, conseguem se comunicar entre si. Para montar o tomatinho, a gente usa um módulo de relógio RTC DS1302, um display de 4 dígitos de 7 segmentos, 2 buzzers passivos, um push button e a placa Wemos D1R32. E aí, para montar esses componentes, para ter um protótipo final, o display, por exemplo, ele precisa de 8 resistores. São no total 12 fios jumper no display e 8 resistores. Esses fios a gente precisou de soldar ele no resistor para depois poder conectar no display. E aí a gente está mostrando o processo da solda. Em seguida, após a soldagem dos fios, a gente conecta eles na placa e depois conecta nos demais componentes eletrônicos. Nesse caso, os fios com resistores são necessários apenas para o display. Vale ressaltar aqui que a placa Wemos D1R32 é uma placa com Wi-Fi e Bluetooth integrados. Ela utiliza o controlador ESP32 e ela pode ser alimentada ou com USB ou com Power Jack, mas no caso do tomatinho a gente está alimentando com micro USB. Agora, para demonstrar o funcionamento do display, a gente só testou se todos os números estavam sendo exibidos corretamente. Por fim, então, a gente conectou os demais componentes à placa e começou a montagem efetiva, do tomatinho. A gente realizou a impressão 3D do modelo para ter um protótipo mais robusto e mais prático de ser utilizado. E o que nos resta é só encaixar os nossos componentes nessa impressão 3D. Para garantir que a impressão e os componentes encaixassem perfeitamente, tudo foi milimetricamente medido e é por isso que você pode ver aí que é um pouco justo. Mas é exatamente para garantir que as coisas vão ficar no lugar que elas devem e depois os componentes não vão se soltar dessa impressão. E agora, com o protótipo montado e o aplicativo do Tomatinho instalado, o usuário ele consegue configurar os tempos de foco, de pausa curta, de pausa longa e o número de rounds que ele deseja. E a transição entre esses tempos ela é automatizada, ou seja, ao final de cada intervalo, o tomatinho, o protótipo físico, ele emite um aviso sonoro e o timer é reiniciado no display. Com isso, são eliminadas ali as distrações, as perdas de foco e o usuário consegue ficar ali 100% focado na tarefa que ele deve cumprir. No aplicativo também é possível ver, além das configurações do timer, um pouquinho sobre o que é a técnica Pomodoro e você também consegue ver as estatísticas do uso do tomatinho. Quanto tempo ali você está estudando diariamente ou semanalmente. E é isso, esse foi o tomatinho. Muito obrigada.